Boa tarde, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de discipulado. E no nosso caso é Igreja Fora dos Portões. E o nosso tema qual é? Prosseguindo na missão. Vamos falar? Prosseguindo na missão. E o nosso texto, Atos 8:4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, domingo passado, na lição passada, nós vimos seguindo os passos de Jesus, passo por passo, né? A bondade de Jesus, a convivência, o relacionamento, a paciência, para conquistar as pessoas com as características de Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre escola bíblica discipuladora. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Dinâmica, não é? Também a gente pode colocar assim, escola bíblica pulsante. O que é uma escola bíblica pulsante, Sérgio? Que pulsa, né? O coração não para. É um coração vivo, né? Então, é a igreja multiplicadora, que é o nosso desejo sincero de conquistar mais pessoas para Jesus. E como nós estamos nesse processo de aprendizagem, como foi a sua semana? Você praticou falar de Jesus para alguém? Você praticou convidar alguém para ter maior comunhão com Deus? Não é? O que você fez? Qual foi a sua experiência dessa semana? Qual foi a sua experiência? Então, escola bíblica dinâmica, escola bíblica discipuladora, escola bíblica pulsante. Uma igreja que quer crescer, quais seriam as suas ações? Então, vai pensando aí. Esse é o primeiro ponto. Uma igreja que quer crescer, quais seriam as ações? Mas antes disso, nós vamos orar. Mais uma vez, que orar é bom demais, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor nos dê energia, um coração pulsante para pregar a sua palavra. Então, nós vamos orar. E o ponto a seguir vai ser, quais as características de uma igreja que quer crescer? Vou chamar o pastor Arno para dar uma palavra também, iniciando, né? E orar nesse momento. A nossa alegria de estar novamente aqui com o objetivo de estudar a palavra é, sem dúvida, muito importante e grande valor para todos nós. E que nós possamos aproveitar o momento de reflexão na palavra, de buscar entender o que a palavra nos ensina. Eu tenho sempre dito e reafirmado isso. A nossa preocupação deve ser colocar em prática o aprendizado. Não adianta encher de conhecimento, de aprendizado e não praticar. As duas coisas andam juntos, né? Tem que andar lado a lado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nos dás mais uma vez de termos um tempo para refletir sobre a importância do nosso trabalho em relação à divulgação da mensagem do Evangelho fora das quatro paredes da igreja, do templo. Que nós possamos atingir aquelas pessoas que aqui não estão, e aqui não têm estado conosco, mas que ainda estão distantes e que precisam ouvir a tua voz. Ajude-nos a compreender e, sobretudo, dá-nos coragem para colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, uma igreja que quer crescer. Para você, qual é uma ação? Eu não digo se é primeira, se é segunda, não. Para você, uma igreja que quer crescer. Ponto 1, o que você diria? Para mim, seria pregar o evangelho que Jesus deixou, né? Levar a palavra dele, né? Que poucas, hoje em dia, né? Fala o verdadeiro, né? Fala a salvação. Para mim, seria o verdadeiro evangelho, que é a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje não se fala muito. Certo, certo.
primeiro lugar é isso, né? O segundo lugar é ela tem que ser harmoniosa, amorosa, né? Se preocupar com a vizinhança ao redor. Segundo Muito ponto, né? bom, muito bom. Então, nós temos o primeiro, pregar o evangelho. E o segundo, testemunhar. Quando eu sou amorosa, eu me preocupo com os meus vizinhos, né? Isso já é um caminho para falar desse Jesus maravilhoso que Maria falou. Então, nós temos pregar o evangelho. A gente tem que sair da acomodação. Segundo, testemunhar. Mas para a gente conseguir esses 2 pontos, para crescer de forma genuína mesmo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja que está firmada na palavra e que busca o Espírito de Deus para que ele dirija. E nessa busca, o que vai acontecer com o nosso eu? Nosso eu tem que ser, né, sair do trono, o nosso ego tem que sair do trono para Deus entrar. E quando Deus entra no trono, ele começa a mostrar para a gente várias coisas, né? E a gente vai dizendo, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. A gente também tem uma vida mais alegre, mais feliz, porque não tem como um crente de cara fechada demonstrar o amor de Deus. Está sempre emburrado. Que crente é esse, né? Então, a gente tem que estar cheio do Espírito de tal maneira que a gente irradia alegria, irradia a paz. Jussara, mas às vezes é tão difícil. Às vezes é mesmo. Na verdade, eu acho que é sempre difícil. Eu acho que o mundo que a gente está muito difícil. Mas graças a Deus que a paz de Jesus inunda os nossos corações e está além das circunstâncias. Então, eu posso ser feliz mesmo nos momentos difíceis. Linda quer falar? Manuel, passa para Emanuel aí para mim, que ele concordou comigo quando eu falei da vida cheia do Espírito, né? Diga, Emanuel. Eu acho que é edificar a igreja também, né? Se preparar também, né? Não só se edificar, se preparar para poder, como é que chama, propagar, né? Se você não está buscando o conhecimento da palavra, não está se aprofundando, não está se edificando, né? Isso. Preparação. O que nós estamos fazendo aqui? Nesse período que estamos treinando. Isso é um treinamento, né? Nós falamos domingo passado, uma das características de Jesus é a confiabilidade. Então, eu tenho que ser uma pessoa confiante. Eu vou dizer um segredo para vocês. Uma pessoa confiante, ela não fala de você para os outros. Porque não se iluda. Se você chegar e der atenção a alguém falando de alguém, pode ter certeza que você também vai ser falado para outra pessoa. Porque quem fala do outro não é confiável. Você tem que falar com o outro. Algo que não gostou, algo que não achou legal. Então, você fala com o outro, mas falar do outro na ausência desse outro não é confiável. Não é confiável. Ah, Jussara, mas se eu precisar desabafar, pode desabafar, mas consciente de que esse outro que vai escutar o seu desabafo vai dizer, vamos orar, vamos buscar a solução para isso, mas às vezes não acontece. Eu me alio àquela pessoa, sinto a dor daquela pessoa, sendo que a outra pessoa que fez algum mal nunca te fez mal. E você começa a ter antipatia da pessoa porque o outro falou, mas você nunca experimentou nada de ruim com essa pessoa. Isso é muito triste, meus irmãos. Eu me lembro de uma experiência minha, quando uma pessoa chegou para mim, cuidado que você está com fulano, tá, não sei o quê. Eu falei, mas a minha experiência com essa pessoa que você está falando é maravilhosa. É maravilhosa. Por que você quer que eu fique de mal com ela por algo que passou com você? Você tem que ir atrás para solucionar. E não fazer com que eu me alie a você se ela nunca me fez nada.
E eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, de alguém virar a cara para você em determinada situação, e você fica assustada, mas por que isso? Depois, com o tempo, o Espírito Santo de Deus se revela e a pessoa diz, sabe por que eu não gostava de você? Porque fulano falou. Mas eu quero te pedir perdão, que te conhecendo você não é nada disso. Quer dizer, perdeu tempo de uma relação genuína com o outro, porque terceiros falou. Por isso que a palavra de Deus fala em Provérbios 6, 6 coisas eu detesto e a 7ª eu abomino. Quem faz intriga entre irmãos, Deus abomina. Gravem isso no coração. Gravem isso. Tá certo? Jussara, isso vai sempre acontecer? Vai, porque nós somos seres humanos, pecadores, limitados, falhos, mas a gente não precisa continuar no erro. A gente pode errar e a gente vai errar. Porque, olha, se não for a misericórdia do Senhor, mas a gente pode lutar contra essas coisas. Então, uma igreja que quer crescer, pegando a palavra de Roxinha, é uma igreja harmoniosa, é uma igreja amorosa, e é uma característica de Pérola. Então, que em nome de Jesus a gente não deixe isso perder. Não se deixa levar por isso. Tá? Então, uma igreja que quer crescer. Muito bem. Agora, uma coisa que, de certa forma, Roxinha falou, é que nós temos que ser multiplicadores. Multiplicadores. Quem é que pode contar aqui uma experiência linda que teve com alguém e essa pessoa aceitou Jesus por seu intermédio? É lindo demais, gente. É lindo demais você falar de Jesus para alguém e alguém dizer assim, poxa, muito obrigada. Ou até mesmo nos estudos de João, que tem uns estudos lindos, na última lição te desafia a uma decisão e a pessoa diz, eu quero Jesus. É bom demais, é muita felicidade isso. Então, o discípulo precisa ser multiplicador. Agora, para eu ser multiplicador, eu tenho que ter a consciência da chamada, né, Maria? Eu tenho que falar do Evangelho, falar de Jesus, eu tenho que ser harmoniosa, eu tenho que ser simpática aos meus vizinhos. Agora, não é fácil, não. Então, eu quero sugerir a vocês, ali no nosso porta-envelope, tem uns cartõezinhos que eu distribuí os meus 3 semana passada. Eu não quis levar muito, levei 3, mas consegui. É muito bacana. Vocês já viram? Inclusive, pedi a Clebson que faça mais. Tá? Então, hoje, leva pelo menos um cartão. Leva pelo menos um cartão. E alguém que você, de Deus, você pode entregar esse cartão e, né, falar desse amor de Deus. E qual é a grande comissão? Abram aí, Mateus 28, de 8 a 20. Mateus 28, de 8 a 20. De 18 a 20. Tá bom? Emanuel, você que está com o microfone aí, lê para a gente, por favor. Vamos lá. Ah, já está aqui. Já está aqui, ó. Microfone, por favor, Emanuel. Vamos lá. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Maravilha. Na NVI está assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, presta atenção. Para eu ensinar a guardar todas as coisas, não pode só no encontro desse de entregar o cartão
Isso é a ponta de entrada. É só o iniciozinho, porque a ordem completa é que aquela pessoa entenda perfeitamente quem é Jesus. Então, temos que ensinar. Para ensinar, nós temos que marcar um horário, temos que nos encontrar. Não é verdade? Então, a missão completa é essa. Agora, ide por todo mundo. Linda, dá o microfone para a Linda aí. Me diga aí, você está pronta agora e pode dizer, eu vou para a África evangelizar? Não, Como é que você vai na África, então? não posso. Só orando. Orando, Contribuindo. Sim. nós estamos na África. É. Entendeu? Porque Deus não quer que todo mundo largue o país e vá para a África. Nós temos missão a fazer aqui. Nós estávamos conversando outro dia que Deus chama alguns, né, para isso. E eu não me vejo como uma chamada missionária desse jeito, mas eu me vejo como uma missionária aos que estão ao meu redor. E isso é muito importante, porque é desde o local que a gente está até o final do mundo, em todos os tempos e até a consumação dos séculos. Ok? Então, uma igreja que quer crescer tem que fazer discípulos. Vocês pensem aí um pouquinho. Tem alguém que pode ser seu discípulo? Pensa aí um pouquinho. Que você pode convidar para estudar a Bíblia com essa pessoa? Homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma regra áurea do discipulado. Então, no caso de nós meninas, uma amiga, né? Uma colega de trabalho, alguém da família. E, do mesmo jeito, os homens. Pensa aí. Quando foi que você sentou com alguém e estudou a Bíblia com essa pessoa? Vocês entenderam? Como é que a igreja vai crescer? Se eu não sou fazedor de discípulos. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você gostaria de fazer isso? Não precisa responder, mas se Deus está te tocando para você fazer isso, fica de antena ligada, porque Ele vai te mostrar uma pessoa. Presta atenção que Ele vai mostrar uma pessoa. Já me mostrou uma, e eu já estou fazendo, de uma forma indireta, mas eu estou fazendo, que é mostrar quem é Deus. E eu quero desafiar você, para você chegar assim domingo e dizer assim, Jussara, você nem queira saber o que aconteceu comigo essa semana. Aquilo que nós falamos na IBD aconteceu. Apareceu uma pessoa que veio por outras razões e a gente acabou falando de Jesus para ela. E vamos continuar, pelo menos 4, 5 encontros, querido. Mas eu preciso de um material, nós temos um material que é de 5 lições do Evangelho de João. E no final das 5 lições vem o confronto, você aceita Jesus? Eu tenho certeza que Deus vai fazer grande obra na Igreja Pérola se nós formos multiplicadores também. Se nós decidirmos fazer isso. Tá bom? Agora, a pergunta é, nós queremos ser membros da Igreja Pérola ou discipulador? Ah, mas eu já sou membro da igreja. Eu vou à igreja, eu faço parte, eu ajudo, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu canto, eu rejo, eu toco, eu dou lição. Tudo isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mas é só isso? É só isso? Às vezes, quando a gente vai tratar com um futuro discípulo, demora muito tempo, sabia? Tem pessoas que demoram tanto. Uma pessoa que eu tenho no meu coração e já estou fazendo, eu ainda indaguei a ela, você já foi batizada? Porque conhece muito o Evangelho. Ela falou, não, nunca senti necessidade.
Vocês já ouviram alguém dizer isso? Nunca senti necessidade de me batizar. E eu falei, mas não é questão de necessidade, é questão que é ordenança bíblica. Você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, não está completo. Não está completo isso. A gente tem que saber a Bíblia para dizer para a pessoa que não sou eu que estou dizendo o que você tem que fazer, é a palavra. Tem muitos desigrejados, não tem? Muita gente fora da igreja. E eu falei para algumas pessoas esses últimos dias, vem cá, você não gostou de uma determinada igreja? Pede ao Senhor te orientar, vá para uma que você se identifique, mas não deixe de ir, porque isso é ordenança bíblica. Não é Jussara que está dizendo, é bacaninha você ser membro de igreja, não. É a palavra de Deus que está falando, então você está pecando. Ah, mas eu faço meu culto em casa, mas não tem nada a ver isso. Continue fazendo o seu culto em casa, mas estar na igreja é ordenança de Deus, está na palavra. Aonde, qual igreja, isso Deus vai te dizer. Agora, tem pessoas que igreja nenhuma serve, sabe? Nenhuma igreja serve, porque vê problema em tudo quanto é igreja. E sabe qual é o maior problema? A pessoa. Pode ter certeza disso. Você pode ir para as ciências de relacionamento interpessoal, pesquisa científica, de academia, que está tudo baseado na palavra, e vai te ver que a pessoa que não se acerta em igreja nenhuma, o problema é dela. E Dale Carnegie, quando fala fazendo amigos e influenciar pessoas, ele vai dizer, o problema de relacionamento é seu e não do outro. Mas a primeira coisa que a gente faz é porque fulano fez isso, é porque ciclano fez. Problema seu de como você interpretou, de como você encarou o problema. Imagina se Jesus desistisse da cruz com aqueles discípulos, desculpe a expressão, filha da mãe, traiu Jesus, disse que não conhecia Jesus. Pela madrugada, Jesus suportou tudo e foi para a cruz apesar de nós, mas nós não. Não, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, e tem muita gente fora da igreja por conta dessas besteiras. Dessas besteiras. Então, uma igreja que quer crescer, ela tem que ter os seus membros fortes, né? Que querem ter discípulos, que querem se autoconhecer e chegar diante do Senhor. Senhor, eu sou um pecador, sou uma pecadora, ajuda-me, porque eu quero acertar. Gente, Deus não põe a faca no pescoço de ninguém para ser perfeito. Ele sabe que nós somos humanos. O que Ele quer é um coração que peça perdão e que acerte a sua vida. É isso que Jesus quer. E aí Ele vai fazer maravilhas. E quando alguém apontar o dedo, mas Jussara, sim, eu sei que eu sou uma pecadora. Eu sei, Deus também sabe. E isso que você está falando, eu estou lutando para corrigir. E vou melhorar em nome de Jesus. E não ficar batido, abafado porque alguém falou. A gente é pecador mesmo. Não tenha medo de dizer para quem te apontar o dedo, não. Você devolve, realmente você está certo. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Jesus me ama. Ele me encontrou. E Ele quer fazer de mim uma pessoa cada dia melhor. É isso que Deus quer. Então, uma igreja para crescer, ela precisa ter membros que saibam que são humanos, pecadores, mas que confiam no Senhor de todo o coração. E a gente vai acertar. Davi foi um pecador de mão cheia. Mas sempre foi um homem que buscou a Deus, que pediu perdão, que queria acertar, um homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria que cada um de nós fôssemos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E aí Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você tem pedido a Deus isso? Senhor, nos fortalece e manda, Senhor, mais trabalhadores para a seara, porque Pérola quer expandir, Pérola quer crescer,
E ela precisa de mais obreiros e obreiras que estejam apaixonados por Jesus e querem fazer a obra. Sabe que a gente pode pedir isso? Senhor, vê aonde a seara está pronta e nós, como igreja, por sermos menor, pequena, não temos conseguido chegar. Senhor, envia pessoas para ajudar-nos nessa missão. Eu tenho orado por isso. Arno tem orado por isso. Para que mais gente se una a nós, para a gente trabalhar e ser uma igreja multiplicadora e que a gente faça assim. Senhor, no mínimo, eu quero conquistar uma pessoa para Jesus esse ano. De verdade, do início ao fim. Uma pessoa. Porque às vezes a gente fica empolgado, Senhor, eu quero ganhar o mundo. Espera aí, ganha o mundo de um por um. De um por um. E esse é o meu sonho, eu sei que é o sonho do pastor também. E outra coisa, faltam 5 minutos. Não existem pessoas prontas, mas a gente vai se aprontar. A gente vai se ajeitar e a gente vai dar certo. Às vezes eu brigo aqui com uma irmã, ela até sabe quem é, mas eu não vou dizer não. É o seguinte, vou me esforçar. Eu acho que eu não consigo. Já sabe direitinho, já está até rindo. Aí eu falo, sabe sim, você tem um potencial lindo, para com isso. Isso é coisa do diabo que vem com esse papo. Você não consegue não faz não porque você não dá para isso. Mentira! Isso não é verdade. Você tem um potencial, sabe por quê? Nós temos a marca do divino. O divino habita em nós. Então, não existem pessoas prontas e, por isso nós temos que treinar, nós temos que buscar, nós temos que fazer o nosso melhor. Jussara, como é que é? É só na teoria, você vai falando, a gente vai ouvindo? Não. A gente vai praticar e aprender praticando. Teve alguma coisa que não entendeu? Vai para o pastor, vai para outras pessoas aqui. Puxa, me ajuda que eu tive um encontro com uma pessoa, ela me fez essa pergunta, eu não estou sabendo direito responder. Vai aprendendo, não tenha medo. Não tenha medo. E qual é o grande desafio? Transformar membros de igreja em verdadeiros obreiros que trabalham, que discipulam. Essa deve ser a nossa missão de 2026. Nós estarmos prontos para ir para fora e trazer pessoas para esse grande amor de Deus. Então, essa é a nossa meta para hoje e no final de fevereiro nós vamos dar continuidade a essa escola bíblica multiplicadora. Como nós temos 5 minutinhos ainda, alguém gostaria de falar alguma coisa? Pontuar? Compartilhar um testemunho? Que eu vou passar a palavra ao pastor para o encerramento. Tem que dar um momento assim de... Venha cá, Emanuel. Passa o microfone para ele. Chega aqui, meu querido. Graças e paz, meus irmãos. Ontem, lá no trabalho, a gente fez uma divulgação de um casamento coletivo. E aí me botaram para ficar divulgando. Aí eu falava assim, olha, vem abençoar seu casamento. E o pessoal passando de moto, né? Vem oficializar seu casamento, vai ter 100 vagas, religioso e civil de graça, né? E aí uma mulher passou umas 3 vezes, acho que botou o marido para poder... Para passar. Aí ela veio e me chamou, né? Como é mulher, eu chamei o pessoal, chamei uma mulher também, né, do grupo, para poder conversar, né? Aí ela começou a contar a história dela. Já tinha separado umas 10 vezes com esse homem. Já teve filhos. E aí uma brincadeira que eu falei assim, amarra esse homem, né? Na hora, né? Deus vai abençoar, amarra esse homem, sei o quê. E ela voltou, sentiu no coração de voltar. E aí se inscreveu para fazer o casamento coletivo em julho. Então você vê que a forma que a gente vai falando, Deus vai o quê? E ele passou me olhando com o olho desse tamanho.
Falei, gente, vamos abençoar seu casamento. Seu casamento você que se juntou, você que né, na juventude, né, não teve tempo, o momento é esse. E aí ele passou umas 3 vezes, acho que ela que botou ele para... E ela falando, foi uma bênção, por sinal ela está até com um tumor no ombro. E aí ela disse, não, eu quero casar. E aí já se inscreveu. Em junho vai ter casamento coletivo lá, de graça. E Deus vai estar abençoando, né? Amém. Pode segurar o microfone. Gente, são coisinhas que a gente vai plantando, né? Que vai plantando no coração e Deus vai, né, abençoando e dando a direção com uma palavra que a gente fala, com desejo de abençoar. Mas isso tudo, Emanuel, é o início. O início, isso é o toque inicial, é aquela palavra de bênção. A partir daí a gente precisa ir adiante. Arno, por favor. Então nós estamos encerrando a nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica, com esse tema. Igreja para fora dos portões, igreja multiplicadora. Esse é o objetivo, esse é nosso desafio, né? Que nos é deixado pelo próprio Senhor. E devemos abraçar e colocar em prática. Deus nos dê forças para isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, que nos encoraja a prosseguir nessa tarefa que Tu mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, nos confiaste, ó Deus. Ajuda-nos a entender, dá-nos coragem para praticar. Oramos em nome de Jesus. Amém.